Então, agora a gente tá na parte 2 da nossa live, tá? E eu vou convidar aqui o Rafael para entrar ao vivo com a gente. Deixa eu ver se ele consegue ver nossa mensagem. Enquanto a gente aguarda aqui, aí vocês podem também enviar essa live para mais pessoas, tá, gente? Então, nós estamos falando sobre machismo estrutural, como desconstruir. Nós que tivemos a parte 1 e agora a gente está tendo a parte 2 da nossa live. Então, dentro desse contexto, a gente abordou algumas questões, de, por exemplo, aquela questão de o homem pode isso, a mulher não pode aquilo. Dentro dessas questões, a gente abordou o relacionamento abusivo, né? Onde o homem pode sair com os amigos e a mulher não. A mulher tem que ficar em casa, esperar o homem chegar bêbado, por exemplo, né? Então, essas situações aí que não fazem bem para os relacionamentos. Até ouvi relato uma vez de, por exemplo, uma confraternização que estava tendo, e daí a mulher foi, né, e o homem ficou com os filhos em casa. E daí uma certa pessoa chegou nessa mulher, né, e perguntou, uai, cadê o teu marido, né, teu esposo? Falou, não, tá com as crianças em casa, ele ficou com as crianças para mim poder vir pra confraternização. E daí eu fico pensando, né, a pessoa achou, agradece a ele. Uai, por que que a mulher ela pode ficar com as crianças e super normal, né? Assim, não precisa agradecer nem nada. E porque quando é o contrário, a mulher tem que agradecer, porque aquilo foi um ato muito maravilhoso. Que generosidade imensa. Claro que a gratidão tem que fazer parte da nossa vida. Mas assim, quando a gente vê essas questões relacionadas assim de uma forma muito específica, a gente vê também a atitude machista da situação, né? E outra situação aqui também que a gente pode citar, né? Que foi até uma situação minha, né? Que eu vivenciei, assim. E eu falei assim somente para testar a pessoa, né? Somente para testar. Falei assim, eu vivi relacionamentos abusivos, né? Eu vivi relacionamentos abusivos. E daí, na época, eu era a pessoa que ficava em casa e a pessoa saía. E a pessoa chegava a hora que queria e eu não podia ir daqui para ali. Era presa, né? Numa gaiola. Mas enfim. Graças a Deus, Deus me libertou dessas situações. E daí a pessoa queria voltar para mim. Daí eu falei assim, ô fulano, olha, se a gente testa, né? Eu falo que mudou, mas mudou coisa nenhuma, gente. Ah, às vezes tá só lá naquela, né, expectativa de voltar, porque você sabe que você é uma pessoa legal, né, de conviver. Mas aí legal de conviver a ponto de quê? De se tornar o joguinho, né? Porque muitas pessoas acabam fazendo joguinho dentro de relacionamento. E daí eu falei assim, ó, fulano, mas aí você viaja, eu também viajo. Ah, mas aí você sai, eu também saio. Aí a pessoa, você quer um relacionamento aberto? Aí eu falei, te peguei. Eu não tô falando que eu tenho que trair você ou você me trair. Né? Assim, eu tô falando dentro do contexto do relacionamento monogâmico, é claro. Eu respeito a sua liberdade de escolha, se acaso você tiver outra escolha. Mas assim, eu falei, te peguei, né? Então quer dizer que você continua com os mesmos pensamentos de antes. Não, fulana, eu não quero você, tá? Viva sua vidinha. Aí a pessoa falou assim, mas por que você leva as coisas pro lado muito literal? Gente, a nossa boca fala daquilo que o nosso coração tá cheio. Então muitas pessoas ficam falando que é brincadeira, que é isso, que é aquilo outro. Não, a nossa boca sempre fala aquilo que o nosso coração tá cheio. Às vezes a gente se aproveita, fala que é uma brincadeira Y, Z. Não, na verdade é o que tá dentro daqui, ó, do nosso coração.
É sério. Eu acredito muito no poder da palavra, nas palavras. Você ter o poder da palavra. A partir do momento que a gente trabalha com a verdade dentro da gente, a gente não fica brincando à toa aí, não. É, principalmente com assuntos que são sérios para algumas pessoas. E a Bia tá por aqui também, né? A Lili, a Humana, Kit Poético. E a gente tá conversando aqui sobre machismo estrutural, como desconstruir. Gente do céu. É, né? A gente foi prolongando aqui no tema e eu não sei por onde foi parar o nosso convidado, mas ele tem o livre-arbítrio dele, né? Enfim. Então vamos conversando aqui com vocês na medida do possível. A gente vai ler também um relato, né? Então, a mulher enfrenta muitas essas questões relacionadas ao mercado de trabalho, ainda desigualdade salarial. Eu não sei se por acaso você já passou por essa situação, entrevista de emprego, por exemplo, né? Aí a pessoa vai e pergunta pra você: você tem filhos? Que idade? Você tem filhos? Você já precisou mentir pra conseguir um emprego? Dizer que não tinha filhos? Você já precisou mentir sobre essas coisas? Porque daí é uma situação também, né? Que a mulher acaba enfrentando dentro do mercado de trabalho. Ah, você vai ter filhos, é? Olha, vai ficar mais difícil para você conseguir emprego, hein? E são coisas que a mulher enfrenta no mercado de trabalho ainda. Aí eu me pergunto, às vezes essa mesma pessoa que está fazendo essa tal de entrevista é um homem. E esse homem nasceu de onde? Será que ele nasceu de uma mulher? Será que a mãe precisou colocar ele no mundo? E são esses preconceitos, essas desigualdades que ainda existem na sociedade e que acabam, né? Cristiane tá por aqui, Bia, né? Boa noite. Já são tantas vossas, tantas coisas veladas, né? Exatamente. E se você quiser aqui também interagir com a gente, né? Deixar uma pergunta, você pode ficar à vontade também aqui para interagir com a gente. Então, são essas questões que a gente precisa quebrar, né? Esses paradigmas aí relacionados, por exemplo, a serviço de casa, né? Essa questão de divisão de tarefas domésticas, isso tem que acontecer. Né? Que a mulher, como eu falei para aqui para vocês, às vezes fica muito sobrecarregada. E até outro contexto também. Outrora, um relato aqui que eu tenho para fazer para vocês, que um homem, né, ele foi traído, e daí, isso eu falo dentro do contexto do relacionamento monogâmico, né? Ele foi traído, e daí ele falou assim, eu não volto para ela nunca mais. Aí, beleza. E daí, qual o conselho que ele dá pra uma pessoa que ele fala que é amiga? Aí o ex da pessoa traiu ela, né? Fez a traição do caso do relacionamento monogâmico. E ele fala assim: ah, conversa com fulano. Tipo assim, pra você é aceitável, você é mulher, você tem que aceitar. Ah, eu sou homem, eu não posso aceitar, não. E olha que essa mesma pessoa chegou a falar que a tal ex dele que fez isso, né? É aquelas quatro palavrinhas lá, mas quando o cara faz, quando o homem faz, ele é o quê? Ele é super poderoso. A gente tem esses paradigmas ainda dentro da sociedade e muitas mulheres ainda se deixam permitir vivenciar isso, esses velhos paradigmas, serem as amantes, por exemplo, quando a gente fala do relacionamento monogâmico, né? Então elas se sujeitam a ser amantes também, tem esse contexto aí. Você fica se perguntando, onde você perdeu o seu valor, mulher? Resgate isso dentro de você, você pode bem mais que isso. Gutierrez está por aqui, né? E a gente tem aquela velha visão, né? Que a mulher tem que ser a boazinha, né? Quando a mulher não é essa boazinha, quando a mulher fala alguma coisa contrária, logo ela é chata, logo é controladora, né? Sendo que o homem muitas vezes é o manipulador, é o controlador, dentro até de um relacionamento narcisista, né? Tem muitos homens que são aí narcisistas, né? Inclusive aqueles velhos paradigmas ainda em relação
a sexualidade da mulher, onde o homem pode ter vários parceiros e daí a mulher, ela não pode ter a sua liberdade de escolha, né? A gente tem todas as questões desses velhos paradigmas aí relacionados também a esse contexto. Eu acho que independente de qualquer coisa, independente de qualquer tipo de sexualidade, nós somos pessoas livres e a gente precisa se respeitar enquanto isso. Nós debatimos várias temáticas aqui, né? As mulheres que para o processo precisa ser discutido principalmente entre os homens. Esse processo precisa ser discutido exatamente, né? E a gente faz até o convite para mais pessoas participarem aqui da nossa live, né? O Thiago também entrou aqui. E a gente estava com um convidado, mas aí eu não sei por onde que ele anda. Ah, ele tá online. Será que ele vai entrar ao vivo agora com a gente? Natália tá por aqui. Natália, escritora. E a gente abordou várias temáticas. A gente tem a nossa primeira live e essa nossa segunda live, aqui, nossa segunda parte da nossa live, para conversar aqui com vocês. A gente vai fazer também a leitura do relato, né? E hoje é aniversário da Maria da Penha, né? Ela que deu origem à lei Maria da Penha, que salvou muitas mulheres de, de outras situações piores, né? Por exemplo, a gente vê ainda que tem muitas questões de feminicídio, mas essa lei ela busca amenizar essas situações, dando proteção para a mulher, né? Medida protetiva, essas situações. Que a gente consegue manter o agressor longe, de certa forma. Natália, né, Cristiane, os documentários, as mulheres já estão lutando tanto, e a gente já meio que... Olha, eu posso te falar que eu não cansei. Enquanto eu tiver vida, enquanto houver vida, eu tô aqui lutando. Eu até ouvi uma certa piada uma vez, de uma pessoa. Eu falo que é piada porque eu achei muito engraçado. Ele falou assim pra mim: ah, eu vivo uma vida maravilhosa. Ah, eu vivo uma vida maravilhosa, não sei o quê. Olha você, toda hora você fica mudando. Sabe? Que maravilha que eu mudo, gente. Que maravilha que eu mudo. Mudar é maravilhoso. Mudar pode ser maravilhoso. Às vezes uma pessoa vem pra você e taxa você. E se coloca numa posição superior. Sendo que essa pessoa ela é tão inferior, ela é tão pequena dentro dela, que ela não consegue ver a sua grandeza, a grandeza das suas ações. Ou ela consegue até ver, mas ela tem tanto ódio, tanto rancor por você estar se reconstruindo a todo momento, e ela não consegue nem se livrar dos traumas passados, que ela sente a necessidade de humilhar você. Então isso até acontece muitas vezes em relacionamentos abusivos, tá? Outro dia eu vi um. Quer dizer, foi hoje. Eu vi um vídeo no Instagram onde o cara tava falando o seguinte: ele plantou, né, duas plantas lá, uma do lado da outra. E daí veio um vento e sacudiu uma dessas plantas. Então uma ficou em cima e a outra caiu junto com o jarro lá embaixo. Aí ele pensou: o que é que eu vou fazer? Não, não vou colocar aqui de volta, não, esse jarro, não. Vou pegar e vou plantar aqui mesmo nesse terreno. E daí plantou naquele terreno. E daí, anos depois, ele foi ver como que estavam aquelas plantas. Aí ele olhou. Uma estava de um tamanho e a outra estava imensa. Aquela que foi plantada, aquela que caiu lá, se jogou e tal, assim, que teve que se reconstruir, ela estava imensa. Ela estava linda, majestosa. E a outra estava lá do mesmo tamanho. E isso é a nossa vida também. A gente pode escolher quebrar o que não tá legal, né? Assim, levando pra nossa vida, quebrar o que não tá legal e se reconstruir de uma forma que o outro observe e se fala: nossa, que, né? Que eu falei sobre fulano, sobre ciclano. O que é isso, gente? Né? A pessoa chega até a se arrepender, né? E muitas das vezes as pessoas vêm pra humilhar realmente, mas porque elas são pequenas também por dentro. Né? A questão do espelho, na psicologia a gente vê isso como espelho. As pessoas que sentem necessidade de humilhar você é porque elas são muito pequenas por dentro. E a
Cristiana aqui, ela tá relatando aqui pra gente que, né, a sua insatisfação em relação aos homens. É preciso consciência, sim, é preciso consciência, terapia, né, aceitação, é preciso, sim. Eu acho que ele não tá conseguindo participar. Então, realizei aqui o convite do nosso convidado, mas eu acho que ele tá tendo algumas dificuldades para participar aqui. Mas a gente vai fazer a leitura do relato, e um relato assim que é bem profundo, que fala sobre a situação que aconteceu, né, com uma mulher e ela passou aqui pra gente. Veinha também tá por aqui nos assistindo. Então a gente vai para a leitura do relato. E eu quero fazer uma abertura maior aqui com vocês, já que o nosso participante, ele não tá conseguindo entrar, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo falar com ele pelo WhatsApp. Também tá em. Nossa, que dificuldade. Mas vamos lá. Então, esse projeto, né? Já que a gente tá fazendo aqui o Eles por Elas, e a gente tá falando sobre esse contexto todo de desconstrução, né, do machismo estrutural, surgiu justamente de um homem, né? E esse homem que colocou na minha cabeça, na minha mentalidade, o seguinte: já assim, você tem que fazer, né, essa denúncia. Você precisa fazer isso para que isso seja desconstruído. Então isso surgiu de um homem. E isso é legal, sabe? Assim, no sentido de que um homem vir com essa visão de desconstruir, né, essa questão da violência contra a mulher. Porque é difícil, é complicado, é doloroso. Né? E ele até relatou também que ele passou por situações que o pai dele era agressivo com as mulheres. E, e ele tomou isso também como uma luta. E isso aconteceu comigo e resvalou nele. E como ele tinha. É aquela história, né? Você nunca sabe em quem vai parar, mas você acaba parando na mão da pessoa, né? Então, a pessoa que fez comigo, tecnicamente falando, não contava com essa situação. Então, eu sofri, né, agressão. Daí, o meu amigo me ajudou muito nessa caminhada, né? Ele me trouxe para esse projeto, ele me apresentou pessoas, ele não me deixou sozinha. Eu acredito que a amizade é isso, a amizade é do tipo que ajuda, do tipo que apoia a gente, do tipo que instrui para o bem, sabe? E daí eu senti até vergonha no início, não queria falar sobre nem nada, mas aí o, o tempo passou e eu vi que a pessoa não ia me deixar em paz. Daí eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa realmente. Não dá pra ficar calada, não dá, sabe? E daí eu fui, coloquei Lei Maria da Penha, coloquei medida protetiva, que a pessoa não ia me deixar em paz e não tava me deixando em paz. Daí eu tomei essas providências, graças a Deus que eu tomei essas providências. Mas assim, a pessoa foi muito horrível comigo, sabe? Assim, horrível. Mas a gente pode relatar isso em um próximo momento. Horrível comigo e com as pessoas que eu amo também. E, e outro contexto também que a gente pode falar aqui com vocês é no próprio conceito do amor. O que é o amor, né? O amor ele é contrário ao ódio. Se eu falar pra um amigo, pra uma amiga que amo, é porque eu amo de verdade, uai. Quem tem a falar que amo alguém, né? O amor é um sentimento bom, o amor é um sentimento positivo. Hoje em dia eu falo te amo pra todo mundo porque eu tomo as pessoas como parte de mim mesmo, parte desse universo maior,
Porque à medida que a gente aceita Jesus Cristo, que é o verdadeiro amor, a gente começa a ter amor também pelas outras pessoas. Amor até mesmo nossos inimigos. Que hoje em dia eu, assim, apesar de tudo que aconteceu na minha vida, tudo que eu passei de violência psicológica, moral e física, eu só desejo amor para essa pessoa. Eu desejo que ela se encontre, eu desejo que ela quebre os velhos padrões que ela vivia na família, sabe, de agressão. Desejo que ela se ressignifique, que ela mude também o seu comportamento. Então é isso que eu desejo, sabe? Eu sei quem eu sou. E por saber, por isso que eu digo que essa questão do autoconhecimento é muito necessária. Porque quando a gente sabe que a gente não deixa o outro fazer o que quer da gente, não. A gente reconhece o nosso valor, a gente sabe da nossa moral, do nosso caráter, dos nossos valores, dos nossos sentimentos, de quem somos. E a gente não fica à mercê dos comentários de outras pessoas. A gente não cai no jogo psicológico, né, do relacionamento abusivo. A gente sai fora realmente. E é necessária essa questão do autoconhecimento, né? Muito necessário. Porque nos ajuda a sair desse tipo de situação. Que a violência psicológica existe muito. Muitas pessoas acabam até normalizando a situação, né? Acabam levando adiante, e só vai cair na real quando é uma violência física, né? Mas muitas mulheres sofrem violência moral, violência psicológica, e elas deixam até o limite, né? E eu me pergunto, quando que é esse limite? É isso que a gente tem que se questionar. Até quando a gente vai aturar isso? Até quando a gente vai escalar? Só o Maris também está por aqui nos assistindo, né? E a gente vai fazer a leitura do relato agora. Maria Braga também está por aqui, Fernanda, Franz. E vamos fazer a leitura do relato. Violência doméstica, como é de verdade. Eu fiz a leitura desse relato, ia ter outros relatos também que eu ouvi, e eu fiquei muito, sabe, muito triste, muito, sabe? E são coisas que às vezes acontecem que as pessoas não falam, e essas coisas precisam ser faladas, porque a sociedade precisa saber que isso existe para poder combater. Então, até situações que acontecem de abuso sexual com indígenas, né? E que isso é calado. Ninguém fala sobre isso. Isso é calado. Isso acontece, isso é calado. As pessoas normalizam. Isso precisa acabar. Então, eu vou ler o relato aqui para vocês, tá? Isso é somente uma parte do relato. Depois eu vou ler a outra parte do relato. Deixa eu ver se a pessoa me mandou. Acredito que não. Mas a gente, na próxima live, que a gente fazer aqui na produtora Fênix Arte, a gente dá continuidade. Ela falou o seguinte: Janete também está por aqui, Janete que está junto no nosso projeto também. Eu até convido vocês, né, a estarem aqui juntos com a gente. Eu já havia vivido com uma pessoa por 6 anos. Tive uma filha e passamos um tempo muito bom. A relação esfriou nos últimos 2 anos e acabamos nos separando de forma cordial. Nunca tivemos brigas feias, nunca nos ofendemos, não gritávamos, tudo era conversado. Era uma relação saudável, com problemas como todo mundo tem, mas normal. Como nunca passei por violência doméstica, sempre pensei que uma mulher que passa por isso deveria sair da relação logo. Afinal, que motivos ela teria para viver com alguém que a tratava mal? Eu tinha 26 anos quando me separei. Fiquei com uma casinha pequena, mas que dava muito bem para mim e minha família. Eu sempre trabalhei e, de certo modo, foi muito fácil encontrar um emprego. Minha filha era bem pequena e ficava com minha mãe para eu trabalhar. O que eu ganhava dava para vivermos decentemente. Meu ex casou-se de novo e resolvi tocar minha vida como ele fez. Eu estava com 28 anos quando conheci na igreja um rapaz de 22 anos.
Ele era muito educado e respeitoso, bem religioso e começamos a conversar no final do culto. Um dia ele se ofereceu para me levar até em casa e aceitei. Ele era muito bem-humorado e eu ria muito com ele. Quando chegamos na porta de minha casa, ele me perguntou se eu podia arrumar um copo de água para ele. Acabei convidando para entrar, dei-lhe água e perguntei se ele queria tomar um café. E vocês sabiam que alguns homens se aproveitam da situação do copo de água? Ai, gente, é tão triste, mas às vezes isso é verdade, tá? Cadê? Douglas voltou, que legal. A gente tá aqui na parte 2 da live. Hoje a live é intensa. E na leitura de relato nesse momento, exatamente. Muito obrigada, Iná, por ter colocado. Dele água e perguntei se ele queria tomar um café. Ele aceitou. Tomamos café e conversamos mais um pouco. Depois eu o acompanhei até o portão e quando ele foi se despedir, me beijou na boca e foi embora naturalmente. No final do outro culto, ele me pediu em namoro e eu aceitei. Ele me levou para casa de mãos dadas, entrou para tomar água e café. Nessa noite caiu uma chuva bem forte e quando ela acabou já era muito tarde. Eu disse para ele dormir na minha casa porque não teria transporte para ele ir embora. Coloquei um colchão na sala e arrumei para ele dormir. Ele se comportou muito bem. De manhã tomou um café e foi embora. Isso começou a ser rotina depois de cada culto. Ele começou a dormir em casa, conheceu minha filha e fez de tudo para conquistá-la. Eu continuava trabalhando e ele estava desempregado. Depois de um mês, ele ia em casa quase todas as noites e durante nossas conversas, passamos as carícias e passados 4 meses ele não ia embora e não dormia mais no colchão. Ele acordava antes de mim, fazia o café da manhã para mim, minha filhinha. Ele ia para a escola e eu para o trabalho. Ele ficava ali, arrumava tudo e sempre inventava algo novo para minha casa. Fazia a janta, colocava a mesa e depois arrumava a cozinha. Tínhamos uma vida boa, embora fosse eu que pagava as contas. Conversei com ele que isso estava pesando para mim. Ele aceitou bem. Começou fazendo bicos de tudo um pouco e trazia um bom dinheiro para casa. Ele tinha muito ciúme de mim, fosse com homem, com mulher, com minha família. Um dia cheguei em casa e vi que ele estava queimando um monte de coisas minhas, como cartas, fotografias, bilhetes. Aos prantos perguntei o que ele estava fazendo. Ele disse que eu não ia esconder mais nada dele, que eu era uma vagabunda e outras ofensas. Fiquei em choque. Eu só conseguia chorar e pedir para ele parar. Ele não parou até queimar tudo, enquanto me xingava de tudo que era possível. Na hora de dormir, ele me procurava como se nada tivesse acontecido, todo carinhoso, e eu cedia. E realmente, os agressores, eles são assim. Eles agridem verbal, física, moral. Eles não sentem empatia, principalmente pessoas narcisistas. E falam que amam você. Cai fora, gente. Cai fora de ser jogo psicológico. Então, dando continuidade, uma semana depois, ele resolveu ir me pegar no trabalho. Eu estava conversando com um grupo de funcionários e ele viu. Veio gritando, ofendendo meus colegas de trabalho e a mim também. Fui embora chorando muito, enquanto ele dizia que mulher dele não é para ficar de conversa com outras pessoas sem que ele estivesse perto. Que isso não era coisa de uma mulher de Deus. E as pessoas ainda utilizam o nome de Deus, né? Usar o nome de Deus em vão. Né? Isso é até de contra os 10 mandamentos. No dia seguinte, perdi o emprego e não voltei a trabalhar com medo que ele fizesse a mesma coisa em qualquer outro lugar. Isso acontece mais que o normal, mais que o comum dentro da sociedade. Os homens, eles fazem isso mesmo, alguns homens. O extremo do machismo, né? Comecei a fazer doces e salgados e ele saía para vender. Fazia os trabalhos domésticos e não podia receber ninguém em casa sem a presença dele. Nem minha família, se não dava maior briga. Ele sempre me ofendendo, dizendo que eu não prestava. Depois pedia desculpas e dizia que nunca mais faria a mesma coisa, mas sempre fazia. Quando eu não queria fazer sexo com ele, ele me pegava contra a minha vontade.
fazendo comigo coisas que eu não faria se eu não estivesse sendo pega daquela forma, ou seja, contra a própria vontade dela, né? Eu só chorava e pedia para ele parar, mas ele só parava quando satisfazia os seus desejos. Foi assim que engravidei. Ele ficou feliz com isso, enquanto eu só chorava e fiquei muito mal psicologicamente e fisicamente. Ele disse que ficaria muito feliz se casássemos tudo corretamente. Eu aceitei porque queria ter uma família toda certa aos olhos de Deus. E essa parte aqui que ela cita, por exemplo, muitas mulheres carregam isso realmente. Normaliza a situação na cabeça, né? A situação da agressão. Normaliza, né? Entra na onda que a pessoa está colocando nela, da situação de você tem que casar, né? Porque senão você vai ser errada, né? Porque isso que é certo, você tem que ser assim mesmo, você que está errada, você tem que agir dessa forma. E depois coloca essa informação dentro da mulher, aí, né? Complicado. Dos homens e porque talvez ele mudasse suas atitudes sendo pai. É lógico que me enganei. Né? Tá aí a situação, né, do relacionamento abusivo. A mulher, às vezes, ela sempre fica achando que a pessoa vai mudar. Vai mudar, vai mudar, vai mudar. Virei uma escrava, saí de casa desacompanhada nem pensar. A desculpa dele era que estava cuidando de mim ainda melhor por causa da gravidez. Isso era uma mentira, pois ele não respeitava minha gravidez e nem o bebê que eu carregava. Tive uma gravidez de risco e fiquei pior do que na minha primeira gravidez, porque vivia num ambiente de brigas constantes. Não podia ir à minha obstetra sozinha. Uma vez fiz isso, quando saí do consultório, ele já estava à minha espera gritando que eu estava escondendo alguma coisa dele, que eu queria interromper minha gravidez e foi isso todo o caminho gritando e me ofendendo. Como eu não podia ter relações sexuais quando eu estava dormindo, aí no caso ela conta que acontecia o abuso sexual, né, de uma forma totalmente repulsiva, pelo que eu tô lendo, mas eu não vou ler aqui pra vocês porque algumas outras pessoas vão assistir a live também, né, e vai ficar gravado e o Instagram pode até cortar. Mas isso não acontecia de modo carinhoso. Primeiro, eu estava dormindo e lógico, né, que ela acordava nesse momento por causa da dor. Já não adiantava pedir para ele parar, então ela só chorava. Não sei como não sei como consegui manter minha gravidez até 8 meses e meio, quando por um erro da médica ela rompeu a bolsa e eu comecei a perder líquido amniótico sem nem sair do hospital. Nem sair do hospital. Tive que fazer uma cesárea às pressas e quase morri. Meu bebê nasceu roxinho por falta de oxigênio. Por sorte, não engoliu líquido amniótico. Ficou na incubadora aquecida porque estava gelado por 24 horas. Depois foi para o quarto comigo. Eu comecei a desmaiar no centro cirúrgico e não havia nenhum aparelho medindo minha pressão ou batimentos cardíacos. Não fui comunicada que eu estava com hemorragia interna e quem me trouxe de volta foi anestesista. Fiquei mais de uma hora no centro cirúrgico e ninguém avisava minha mãe que estava acontecendo e nem ao meu pai, nem ao pai do meu filho. Quando pude ir para o quarto, eu estava branca e gelada. Descobri sobre a hemorragia num lapso da médica quando foi me ver. Estar com o bebê no quarto deveria ser um bom momento, principalmente porque não tive acompanhante. Só que eu não conseguia amamentar. Meu leite secou, provavelmente por tudo que eu passei durante a gravidez. Era um suplício ver que meu bebê tentava mamar e não tendo leite ele chorava de fome. Eu não conseguia dormir, nem ele. Ela levava meu filho para o berçário e dava leite preparado para ele e dizia para eu dormir porque uns minutos antes da troca de turno ela tinha que trazer meu filho para o quarto. Minha mãe só me visitou uma vez porque ficou cuidando da minha filha. Eu tinha que suportar a presença do pai do meu filho no horário de visitas. No terceiro dia recebi alta. Por mim, eu ficaria ali, mas não podia. Voltei para casa e para minha filha. Ela era
muito fácil de lidar. Não me dava trabalho, quase nenhum, e sempre foi minha parceira nos cuidados com o irmão. Eu estava no período de resguardo, que duraria 60 dias no meu caso. Não tive sossego nem nesse período. O meu marido continuava a me... Aí ela fala da violentação que ele fazia com ela, né? Da violência. Quando passou o meu resguardo, eu estava mais forte, o inferno era meu lar. Comecei a enfrentá-lo, o que fazia com que ele ficasse com mais raiva. A violência física ficou maior. Eu pedi a ele que fosse embora, pois era impossível viver naquele tormento. Ele me respondia alguém, que só sairia alguém dali se fosse morto. A desculpa dele era que sentia muito ciúmes de mim porque me amava demais. E isso não se pode chamar de ciúmes e muito menos de amor. Com certeza não. Ciúme não é posse. Amor não é posse. Aliás, né? Amor não é posse. É qualquer coisa bem doentia, como se fosse uma psicopatia, porque ele chegava a tramar o que faria comigo, quando e como. Na minha cabeça, o único jeito de lidar com, ela fala, né, louco psicopata, era agir como ele, ou pior. Muitas vezes, gente, a gente atura tanta coisa na vida que a gente, né? Por isso que às vezes a gente vê relatos de mulheres que acabam realmente matando os homens, porque elas estão tão por aqui já da situação de agressão, 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 que elas partem para o pior. Na minha cabeça, o único jeito de lidar com o louco psicopata era agir como ele, né? Ou pior. Então, no dia que ele deu uma saída até o mercado do bairro, peguei todas as roupas dele, levei para a parte da frente da minha casa, que era fechada e cimentada, joguei álcool em tudo e ele chegou quando eu acendi o fósforo para colocar nas roupas e queimá-las. Como eu estava com álcool e fósforos nas mãos, ele não tentou chegar perto de mim. Ele só gritava que eu era louca, que teria que comprar roupas para ele, pois eu era responsável por ficar sem elas, por ele ficar sem elas. E eu só respondia que pararia de queimar tudo se ele fosse embora dali. É lógico que toda a vizinhança escutava tudo, não só aquele momento, mas em todos os outros em que eu era atacada. Ninguém me socorria, é aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Aí eu falo, mas sim. Não sei como meu irmão apareceu munido de um cabo de vassoura para me defender. Ele começou a ameaçar meu irmão verbalmente e eu voltei para colocar fogo nas roupas. A gente vê uma situação aí que ela chegou no extremo dela, né? A única razão que ela teve ali da situação foi realmente perder a razão e, né, tentar acabar com aquela dor, que ela viu a saída naquela situação ali que ela tinha realmente. E isso é complicado, né? Como ele viu que eu não ia parar, apagou o máximo possível do fogo, pegou o que tinha de roupa ainda ali e foi embora. Eu só consegui sentar no degrau da minha varanda e desabar em choro, sentindo um misto de nervoso e alívio. Ninguém nunca entendeu porque eu vivia com aquele homem. Quer dizer, as pessoas que eram minhas amigas, pois para aquelas que ele conhecia, eu era a violenta, a megera, a louca. Eu queria entender porque os homens falam que as mulheres são loucas. Na verdade, eu acho que elas só estão cansadas do machismo. Nem eu entendia direito porque eu não tinha mais nenhum pingo de amor por aquele homem. Hoje eu sei cada etapa do acontecido, ou seja, como a violência doméstica pode chegar à morte. Acho importante deixar bem claro aqui que meu filho nasceu em 2002. Esse momento no qual ele saiu de casa foi em 2003. A Lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2006. Ela cita, pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente do Brasil pela terceira vez. Não havia delegacia das mulheres e, se fosse dar uma queixa na delegacia normal, ainda era maltratada pelos policiais, escrivães, delegados, pois a razão era toda do homem e eu não podia reclamar ainda, e ainda tinha que cumprir as minhas funções de esposa, inclusive sexualmente. Tive pastores na minha casa que ele chamava, que dizia que eu estava com o inimigo. Olha só, ela estava, né?
Que situação, né? O cara fazia tudo, todo que é tipo de abuso e ela que tava, né? A culpa é da mulher. Ai, Deus. Cheguei a concordar com isso, mas mostrei que o inimigo era o meu próprio marido. Pois é. Era hora de refazer minha vida sem nem saber por onde começar. E olha, se você, mulher, estiver passando por uma situação, você pode sair fora. Busque forças, você vai encontrar. Dentro de você tem essa força, tem esse potencial de se libertar dessa situação. E se você, homem, que estiver assistindo essa live aqui, for essa pessoa agressiva, busque terapia, busque tratar essas questões, sabe? Procure melhorar, procure ser um ser melhor na sociedade. A gente não tem que viver com violência com as pessoas. A gente tem que buscar harmonia e paz também. Daí todos nós somos beneficiados. Era hora de refazer minha vida sem nem saber por onde começar. Naquela época também não se conseguia o divórcio diretamente. Tive que entrar com o pedido de separação, o desquite. E só poderia me divorciar dois anos depois. As coisas não acabaram aqui. Tive 3 anos de outro tipo de inferno que pretendo contar também, porque é muito importante que as mulheres saibam de como funcionam as coisas legais realmente. Então esse relato ele tem continuidade, tá? Se você passou por algum tipo de violência e tá assistindo essa live, né, saiba que é possível superar, né? Depois desse relato aqui, eu até ofereci constelação familiar, porque eu sei que isso ajuda também a ressignificar isso na nossa mente. A partir do momento até que a gente passa por as situações, a gente precisa olhar para trás e perceber qual a figura masculina que a gente tinha na nossa vida, né? Por exemplo, meu pai, ele era uma pessoa agressiva e ele só deixou de ser depois da Lei Maria da Penha. Isso não é somente o meu relato, Jacilene, não. Isso é um relato de outras e outras e outras e outras e outras mulheres. E hoje é aniversário dessa mulher, Maria da Penha, que passou por coisas horrendas com o companheiro dela, né? E graças a essa lei ela salva vidas, ela salva de situações, de relacionamentos abusivos, faz com que a gente siga em frente. Ainda bem que a legislação existe, porque muitos homens acabam respeitando apenas a legislação, né? Mas é preciso a gente se libertar desses velhos padrões, desse machismo estrutural. A gente pode se reconstruir enquanto sociedade mais justa, mais respeitosa, mais benéfica para todos nós. Sou a favor da não violência. A gente viu aqui algumas situações onde ela teve que agir no seu extremo, né? Foi até taxada de louca, mas ela estava no seu limite. E todos nós temos um limite também. Então, é preciso força, é preciso coragem para se libertar desses grilhões. Se você, homem, tem ainda esses pensamentos, essas ações machistas, busque se libertar, busque fazer uma terapia, uma constelação familiar, investigue lá no passado, quem foi seu pai, quem foi seu avô, quem foi seu bisavô, como que eles agiam com as mulheres. Observe isso. Tente curar você mesmo. Tente curar você mesmo a partir do momento que você observa o seu passado também. Toda hora, toda hora é hora de se renovar, de se reconstruir. Você é mulher também, observe quem foi essa figura masculina na sua vida, né? Porque quando você tem uma figura masculina de amor, de paz, de união ali, você também consegue trazer isso para você. Mas você também pode se libertar daquela imagem masculina que você teve do seu pai agressor, sabe? Da sua mãe boazinha que tinha que aturar tudo. Você pode se libertar disso. Hoje em dia mesmo, eu busquei curar a mim mesmo, porque eu tenho a figura da mãe boazinha e do pai agressor. E daí eu comecei a pesquisar como que foi o antepassado da minha mãe, né? A família da minha mãe, por parte, os meus avós por parte de mãe. Ela falou que ela lembra que o pai era uma pessoa boa e a mãe também. E a mãe, ela perdeu o pai logo cedo e daí ela era criança. Mas a mãe, ela criou, naquela época só tinha mais filhos, né? A mãe, ela criou vários filhos.
Então veja, naquela época onde a mulher era um ser ainda, como é que eu posso dizer? Ainda mais preconceitualizado, ela conseguiu criar vários filhos. Imagina agora, você é mulher e você tem filhos, não tome isso como uma prisão. Não, tome isso como uma libertação também. Deus reconstrói, Deus reconstrói. Eu aprendi na minha vida, assim, das coisas que eu tenho feito. Sempre que eu coloquei Deus como em primeiro lugar, Ele me trouxe oportunidades bem melhores daquelas que ficaram para trás. Ele sempre trouxe essas renovações. A partir do momento que a gente coloca Deus como nosso firmamento, Ele nos dá força, Ele nos dá ideias, insights, aquilo que a gente pode fazer. A gente só precisa se conectar à força dele, à força desse ser superior, que ilumina tudo, que ilumina todas as coisas. Ai, eu tô emocionada. Mas enfim, né? É essa situação que a gente precisa mudar dentro da sociedade, sabe? Assim, você é homem, se você sente vontade de chorar, chora. Deixa lavar, deixa os outros julgarem, né? Seja homem também para você mesmo, sabe? Assim, acredita em você, acredita que você pode se reconstruir. Liberta esses padrões aí que você vê que não faz nem sentido mais. Comece aos poucos, né? E com isso também contagie as outras pessoas através da sua energia, da sua vibe positiva. Quando as pessoas veem, as pessoas começarem a ver que você tá bem, sabe? Que você tá curado, as pessoas vão começar a entender e vão querer também participar disso. Então, é sobre isso, gente. Sobre a gente olhar o nosso passado, né? E sendo agora, olhando agora para a família do meu pai, o meu pai ele tomava como exemplos, né? Que eu tive que investigar minha árvore genealógica para saber onde que estava o problema para romper, né? O meu pai, o pai dele era uma pessoa agressiva, né? E quem sabe até o pai do pai dele também era agressiva. E a mulher aturava as coisas, enfim, né? E só deixou de aturar porque depois ele mudou, enfim, mudou de cidade e tal. Mas é isso, gente. Né? E o meu pai achava que o exemplo do pai dele era o exemplo certo, mas não era o exemplo errado. E daí agora eu olho meus irmãos também, né? E isso é as gerações que a gente vai mudando, né? A gente se permite mudar. Eu como figura, assim, por exemplo, eu nasci do sexo feminino, mas eu enxergo a sociedade de uma forma que todos nós temos o lado masculino e o lado feminino. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. E a gente pode ressignificar os dois lados para haver equilíbrio. Isso é importante. Luciano tá por aqui, né? Boa noite. Agora eu vou ler os comentários. É, gente. Pois é, situação, né? Janete, assistindo a gente lá nos Estados Unidos. Ita, Iná, leitura do relato. Douglas comentando, eu acho que o ciúmes é aliado da insegurança, exatamente. Muitos homens, eles carregam isso da insegurança dentro deles. Eles precisam tratar, porque se eles não tratam, eles se tornam essas pessoas agressivas, desconfiadas, né? Não conseguem confiar no outro, porque até mesmo às vezes eles lidam com o outro como se fosse um espelho seu mesmo. Às vezes o homem trai, acha que a mulher tá traindo também, tem isso. Mas existe o ciúme saudável, moderado, se não tiver também é estranho. É, isso pode ser pensado. Na verdade, somos seres individuais. E quando a gente tá no relacionamento, às vezes a gente quer, de certa forma, fulano é meu, né? Hoje em dia eu até tenho uma visão diferente disso. Eu falo assim, ó, fulano é livre. Ele tá comigo por escolha. Ele não tá por obrigação, não. O momento que ele quiser sair fora, ele sai. Né? Hoje em dia eu trato meus relacionamentos dessa forma. Se eu, por acaso, né, no momento eu não tô. Mas enfim. Mas é dessa forma que eu penso hoje em dia. Iná. Sabe uma coisa interessante? É muito mais natural o homem falar a minha mulher que uma mulher falar meu homem. Repercute de maneiras diferentes. Exatamente, essa questão ainda arraigada, né, do inconsciente do homem, assim, para desconstruir essa visão da mulher ser posse. Inclusive, até tem um livro que chama O Pequeno Príncipe, ele é até interessante, que ele fala como, tecnicamente falando, como um homem pode tratar uma mulher numa situação
onde quando você arranca uma flor, você tá machucando ela, mas quando você deixa ela lá, ela vai florescer de uma forma bem mais bonita, né? Assim, você não precisa arrancar uma flor para ser feliz com ela, você pode deixar ela lá e ela ser feliz. Assim, a mesma coisa é o amor. O amor não é para ser apego, mas o amor é para ser saudável, sabe? Aldonês Pereira tá por aqui, Cláudio, Beto. Essa é só uma história entre tantas que estão acontecendo, até mesmo próximo de você. Se você souber de algo, ou alguém que esteja sofrendo isso, ligue 180 e denuncie. Exatamente, né? Inclusive até procurando a delegacia da mulher, né? A delegacia da mulher é legal que é mais específica, né? Às vezes você vai na delegacia comum e daí realmente tem isso da polícia ficar, né? Tem alguns policiais que não levam a profissão a sério, ficarem fazendo alguma piada, né? E é muito triste ainda que isso com certeza deve acontecer ainda. Mas aos poucos a gente constrói também essa visão. Mas tem, como a Iná falou, né, o 180 que a gente pode estar denunciando, né? Também buscar apoio, orientação em profissionais, né? A gente também tem parcerias com o pessoal da área de direito também. Então, se vocês quiserem sentirem à vontade, podem entrar em contato com a gente, que a gente ajuda, orienta. Ju também tá por aqui, Ju Champ. Não cai na desculpa de que briga de marido de mulher ninguém mete colher. Exatamente, mete sim. Igual que ele, sabe, teve uma vez que eu tava vendo uns vídeos no Instagram, os vídeos do Instagram, que é isso? Você vai ficar pensando fico vendo vídeo do Instagram, faz. Mas enfim, né? Coisas que a gente aprende, né? Com os erros dos outros. O pessoal lá filmando, né? Podendo ajudar, e o pessoal fica lá filmando, gente. Não seja do clube que fica lá filmando. Ajude, pelo amor de Deus. Eu acho isso muito, tipo assim. Filmar é bom porque tá à prova, né? Mas assim, antes de filmar, ligue, denuncie, faça logo né, o ato anterior, a situação anterior para resolver. Ou também vá lá também, né? Se você vê que você pode ajudar, vá lá, né? Não deixe ninguém fazer essas coisas erradas aí. Você ser apenas um telespectador. Você pode ajudar, ajuda. Douglas, é complicado. Já vi casos de um rapaz tentar defender a mulher, sofre agressão do marido e depois a mulher continuou com o agressor. Existem essas situações também, tá? Assim, o homem agride, aí a mulher vai, até chega até a denunciar e acaba voltando. Mas aí você se pergunta, né? Por que, que a mulher volta? Eu acho que às vezes até é situação de indefesa, né? Na cabeça dela, ela ainda não se libertou daquilo. Ela ainda acha que o cara pode mudar, né? Tá ali a figura da mulher querendo mudar. Assim, a visão que teve, né? Do passado. Ela tá querendo viver com ele para achar que ele vai mudar, por exemplo, né? E quando na maioria das vezes, ou em todas elas, ele não muda, ele só se torna pior, porque sabe que a mulher aceitou. E se ela aceitou uma vez, ela aceitar duas, ela aceitar três, né? Exatamente como o Douglas está comentando aqui. É aquela história, né? Cortar o mal pelas raízes mesmo e se livrar, se libertar, se curar, procurar fazer terapia, né? Procurar ajuda. Essa pessoa ainda acha que o agressor vai mudar e quando mais precisa de ajuda, exatamente. Jung já falava sobre isso. A Luciana também divulgando aqui uma live dela que ela vai participar lá no Amor e Vida no Facebook. Eu queria até mandar um abraço também para o Vicente Brito, também da rádio lá de Limoeiro. A gente fez uma entrevista com ele e está disponível lá no Spotify. A gente tá várias instruções, né? Cita casos que a gente pode estar resolvendo. Tá lá salvo no Spotify, né? Vocês podem buscar assim, arruda,j.b. de ponto. Vocês conseguem acessar lá esse podcast, né? A gente transformou o áudio da entrevista em podcast.
falando sobre essas questões de violência contra a mulher, como se defender, direitos da mulher, saúde mental, empoderamento feminino também. Douglas, ciúmes saudável é diferente. Tem que observar aí esse ciúmes, hein? Como que é essa situação de ciúme, porque posse não é bom. Eu gosto de saber que a pessoa sente ciúme, mas não obsessão. Obsessão a gente já trata já parte para uma doença psicológica, né? Inclusive, até eu quero ressaltar aqui com vocês que se por acaso, né, você conhece alguém ou você, aliás, a gente tem que se auto cuidar, se auto-examinar, né? A gente não muda ninguém, a gente só muda a si mesmo. Mas enfim, assim, não pode misturar remédio psiquiátrico com álcool, porque eles vão mexer justamente no mesmo lugar e vai bagunçar tudo e não vai ajudar você. Se você tem alguma questão psicológica, comece a repensar esse caso. José Souza tá por aqui. Nós das letras. É isso aí, gente. Essa foi a nossa live aqui, né? A gente entrou em temáticas bem fortes aqui com vocês. Espero que vocês, espero que tenha agregado aqui na vida de vocês, né? Nesse sentimento de cura, de ressignificação, né? Em relação a esse machismo estrutural. Não se doa quando alguém te falar que é machista, porque às vezes realmente deve ter alguma coisa aí que precisa ser tratado, né? Então é isso. A gente só busca mais igualdade na sociedade e relações mais respeitosas. É isso que a gente está buscando, né? Menos violência e mais amor. É isso que Cristo sempre pregou. Amor. Amar o próximo como a si mesmo. Essa é a máxima da máxima das máximas. Pois é. Plutão em Aquário, a todo vapor. Sol em Aquário. Feliz aniversário! Quem estiver completando o ano aí, né? Compartilha essa live com mais pessoas e vamos juntos aqui, né? Acompanhe as nossas lives no Instagram, Evolução em Conhecimento. E a gente também vai deixar essa live salva lá no canal do YouTube. A gente vai colocar em duas partes lá, YouTube Evolução e Conhecimento. E a gente continua aqui conectados. Gratidão a todos vocês. E antes de concluir a nossa live, né? Eu falo que eu tô sempre aprendendo. Se por acaso, gente, eu errei algum termo que me corrija, deixe nos comentários, que daí já na próxima live eu já tô falando, né? Eu não sei tudo. E eu queria deixar também, ó, umas informações que eu peguei. Alô, Prefeitura de Ouro Preto. Acho que toda prefeitura deveria trabalhar essas questões também. A sigla LGBTQIAPN+. Pode dizer, ó, que sigla grande, né? Grande. O que significa, né? O que significa essa sigla? Significa que nós somos livres. Nós temos nosso livre arbítrio. Podemos nos relacionar com quem a gente quiser. Que a vida é nossa, né? Havendo respeito, ótimo, maravilha, porque isso é essencial de qualquer situação. L é de lésbicas, mulheres homossexuais, ou seja, aquelas que têm desejo sexual afetivo por outras mulheres. G, gays, homens homossexuais, aqueles que têm desejo sexual afetivo por outros homens. B, bissexual, pessoas que têm atração sexual afetiva por mais de um gênero, embora não seja necessariamente homens e mulheres. T, travesti, pessoas que se identificam com um gênero diferente do que ele foi. Queer, pessoas que não se identificam com categorias tradicionais de orientação sexual ou identidade de gênero. E intersexo, pessoas assexual, pessoas que não sentem atração sexual por outras pessoas. T,
pansexual, pessoas que se atraem por outras pessoas, independente de gênero. N, não binários, pessoas que não se identificam com a binaridade de gênero, ou seja, a divisão entre homens e mulheres. O mais representa mais representa possíveis outras identidades e orientações sexuais não especificadas na sigla. Significa uma comunidade aberta a novas experiências. Ou seja, nós somos livres, cada um é dono da sua vida, cada um sabe o que faz com a sua vida, né? E a gente não tem que se intrometer na opção sexual de ninguém. É isso que eu penso. Havendo respeito, tá ótimo, tá maravilhoso. Como eu falei pra vocês, todo mundo tem o seu lado masculino e o seu lado feminino. Isso a gente vê na astrologia, o Yin e o Yang. E dentro desse contexto, a gente tem um mais que o outro, ou a porcentagem, né, dividida entre os dois. E isso, gente, nós somos seres humanos em construção. Isso é muito legal. Né? Vamos lá, né, evoluir o planeta Terra. Sendo que ele está pedindo socorro também. Nossa, essas causas ambientais. E olha, esse Plutão em Aquário, esse Sol em Aquário pede para a gente ressignificar tantas coisas, tantas situações. Eu estava até repensando, assim, a gente começa a fazer lives com o pessoal de Libras, e eu até estava procurando pessoal de intérprete de Libras, não, dificuldade, assim, para que isso seja amplificado para mais pessoas, né? Esse conteúdo, por exemplo. E o pessoal que, né, tem as deficiências, que a gente fala até deficiência, mas essas pessoas têm uma capacidade tão grande, às vezes, a gente subestima, né? Porque isso já está taxado dentro da sua sociedade. Igual a gente taxa, né? Por muito tempo taxou as mulheres como seres que não tinham capacidade, né? Enfim. E nisso a gente começa a se unir com todo mundo, né? A unir essas diferenças e entender que faz parte de nós também, esse todo, sabe? Precisa haver respeito. Precisa olhar cada pessoa através da sua própria individualidade, da sua própria essência. E trazer essa pessoa para junto da gente. Incluir ao invés de excluir. Quantas pessoas estão por aí e só queriam um abraço? E às vezes a gente nega esse abraço. Por uma cor, por um estado que a pessoa tá, por razões xenofóbicas, por várias outras razões de preconceito, né? Quantas vezes a gente só precisa ser humano enquanto sociedade e sempre está disposto a aprender. Assim a nossa sociedade evolui. E é isso, gente. Gratidão a todos vocês, tá bom? Pela companhia. Até a nossa próxima live. E é isso. Valdeci, gratidão. Aí comentando aqui o Douglas. Mulher tem que se tratar como princesa, todos vocês. Exatamente, né? Somos príncipes e princesas no reino de Deus. Para Deus, nós somos pessoas muito importantes. Quando a gente descobre isso, a gente entende que a gente não depende de outra pessoa para ser feliz. A gente começa a ser feliz da gente mesmo. Já viu o CD do Projota? Para elas o nome. Tem até uma música, né, do Projota também, Mulher Feita. Nossa, a música é maravilhosa, tá? Essa música é muito boa. Super música empoderada. Gratidão, boa noite, Janete. Gratidão a todos vocês. Isso aqui, um abraço, meu carinho. Eu já sei, não, já tô cansada. Não vou mentir que eu cansei. A gente fez quantas horas de live, gente? Tá vendo? Eu sou um ser humano, gente. Nós todos somos. Nós temos nossas potencialidades. Nós temos essa diversidade de coisas, sentimentos. Isso é maravilhoso. Isso não faz ser humanos. Mas é preciso a gente ter, acima de tudo, inteligência emocional, Deus, tá? E terapia também. Terapia é bom pra todo mundo. Ó, a gente começou nossa live aqui de 7 horas. São 9h24. Nossa, gente, vocês ficaram colados aqui com a gente 2 horas e 24 minutos sagrados do tempo de vocês. Isso é muito bom, tá? Eu acredito que tenha sido um bom investimento e distribuam também com mais pessoas, né? Gratidão a todos vocês, né? Gratidão, Douglas, né? Gratidão sempre. E até a próxima live.